A série de mensagens é Minha Família Abençoada por Deus. Hoje eu quero abordar o seguinte tema: decisões que decidem a bênção de Deus na família. Vamos falar juntos no 3, 1, 2, 3. Mais uma vez. Decisões que decidem a bênção de Deus na família. Todos nós queremos a bênção de Deus na nossa família. Qual maluco que não quer a bênção de Deus? Não existe. Todos querem ser abençoados. Mas para sermos abençoados, precisamos tomar as decisões certas. Não vamos ser abençoados. Zaqueu tomou uma decisão. Qual foi a decisão de Zaqueu? Subir numa árvore. Se humilhar, se expor, sujar a sua roupa, estragar o seu sapato de marca, o seu relógio, se sujar de poeira, todo mundo olhar para ele. Imagina, Zaqueu, estava todo mundo olhando para Jesus. Zaqueu sobe numa árvore, agora é Jesus que sobe para ele, olha para ele, e ainda chama o nome dele. Você imagina, todo mundo, todas as atenções voltadas para Jesus. Agora Jesus pega toda a sua atenção, o seu olhar, e direciona para Zaqueu. O que aconteceu? Todo mundo olhou para Zaqueu, ele se expôs. Jesus disse: hoje eu vou pousar na sua casa. Mas Jesus poderia dizer, se Jesus fosse talvez como alguns de nós, Jesus poderia dizer: ô corrupto, ô ladrão, olha aí, agora vocês podem cobrar ele. Ele se expôs, ele não sabia o que Jesus ia falar. Ele não conhecia Jesus de andar com Jesus. Ele nunca tinha conversado pessoalmente com Jesus. Ele correu risco. Ele se expôs. Talvez Jesus não faria aquilo, porque Jesus nunca faz isso. Jesus nunca vai te humilhar. Jesus nunca vai te expor. Jesus nunca vai fazer isso. Jesus nunca vai fazer você se sentir mal. Mas Jesus não faria isso. Mas talvez a multidão diria isso. Talvez a multidão diria: ah, está aí aquele que me roubou, está aí aquele que cobra impostos injustos, está aquele que tira o dinheiro nosso e manda para os romanos. Zaqueu, ele correu risco, ele se expôs. Mas a Bíblia diz que Jesus, olhando para Zaqueu, ele disse: hoje eu vou pousar na sua casa. Zaqueu, ele tomou a decisão certa, e por isso a salvação chegou na casa dele. Se nós queremos que a salvação chegue na nossa casa, se nós queremos que Jesus vá na nossa casa, nós precisamos tomar a decisão certa. Gênesis capítulo 12, versículo 3, parte B, diz assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu tenho uma informação boa para você, tenho uma notícia muito boa para você. A tua família está inclusa nessa todas as famílias da terra. Não, você não entendeu? A sua família está nesse meio aí de todas as famílias da terra. A sua família é abençoada, porque Abraão um dia tomou a decisão certa. Qual foi a decisão que Abraão tomou? Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Simplesmente Abraão obedeceu à voz de Deus, e porque ele a obedeceu, a bênção de Deus veio sobre a vida dele. E porque a bênção de Deus veio sobre a vida dele, a bênção de Deus se estende até nós nos dias de hoje, todas as famílias da terra. Então, se nós tomarmos as decisões certas, nós também seremos abençoados por Deus. E eu tenho outra notícia para você. Eu não sei como você vai reagir, mas Deus está muito, mas muito interessado em abençoar a tua família, em transformar a tua família, em encher de graça, de favor imerecido a tua família. Deus está preocupado com a tua família. Deus está interessado na tua família. Portanto, não desista de Deus na sua família. Aleluia. Não desista de Deus na sua família. Gálatas 3, versículo 13 e 14 diz assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Por que Jesus Cristo fez isso? Está aqui a resposta no versículo 14. Isso para que em Cristo Jesus, a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Olha, irmãos, preste atenção. Abraão,
ele creu, ele obedeceu, ele deixou a sua terra, a sua parentela, a sua família, e foi para uma terra que Deus ainda ia mostrar. Pense comigo, muitas vezes nós sabemos onde vai acontecer o culto, nós sabemos quem vai pregar, o pastor faz vídeo, faz post, coloca na televisão, coloca no rádio, anuncia na igreja, tem estacionamento, tem ar-condicionado, tem água fresca, tem banheiro limpo, tem cadeira acolchoada, tem gente para servir, tem músico para tocar, tem pastor para pregar, e a gente não obedece? A gente não vai? Você imagina um trem desse? A gente ouve testemunhos do que Deus fez e a gente não vai. Abraão, ele saiu do meio da sua terra, da sua parentela, e era um cara próspero, era uma família próspera, a família de Abraão, de Ur dos Caldeus, era uma família próspera. Ele deixa todos os seus bens, ele deixa a sua família, ele deixa a sua riqueza, ele deixa o conforto do seu lar, e ele vai para uma terra que Deus ainda vai mostrar. Então qual que é o segredo da bênção de Deus na vida de Abraão? É o mesmo segredo para a nossa vida, é obedecer. É obedecer. Abraão obedeceu, primeiro sacrifício. Agora vem o segundo sacrifício, Jesus Cristo. Ele deixa a sua glória, ele se faz maldito em nosso lugar. E a Bíblia diz que maldito é aquele que for pendurado no madeiro. E ele faz isso para quê? Aquela bênção de Abraão que ele conquistou para nós. Ok? Você trabalhou o mês todo, a empresa disse: abre uma conta no banco para o seu salário cair na sua conta. O seu salário cai na sua conta porque você trabalhou, mas você vai precisar de um cartão e de uma senha para poder sacar. Abraão depositou na nossa conta a bênção porque ele obedeceu, mas precisava de um outro sacrifício para a gente sacar essa bênção. Qual que era o sacrifício? Jesus Cristo pendurado no madeiro. Por isso, versículo 14: isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, que somos nós, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Se não fosse Jesus Cristo, nós não receberíamos a bênção, mesmo ela sendo direito nosso. A nossa família não seria abençoada, mesmo tendo uma bênção disponível para nós, que Abraão conquistou. Mas Jesus Cristo, ele veio se fazer maldito em nosso lugar. E a Bíblia diz: maldito aquele que morrer, for pendurado no madeiro. Ele fez isso para que a bênção que Abraão conquistou para nós, chegássemos até nós e hoje nós estivéssemos aqui. Quem está me entendendo diz amém. Eu quero que você entenda que decisões decidem destino. Vamos falar juntos no 3? 1, 2, 3. Outra vez. Mais uma vez, bem forte. As suas decisões vão decidir o seu destino. As decisões que você toma com relação à sua família vai decidir o destino da sua família. As decisões que você toma com relação às suas finanças vão decidir o destino da sua vida financeira. As decisões que você toma com relação às suas amizades, tem até um dito popular que diz: diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. A Bíblia diz: as más companhias, as más conversações corrompem os bons costumes. As suas decisões vão decidir o seu destino, o seu futuro. A decisão que você toma hoje, de vir à igreja, de buscar a Deus, de permanecer e prevalecer, ser perseverante, porque o segredo não é buscar só uma vez, o segredo é ser perseverante, é na perseverança. Sabe o que eu vejo hoje? Muitas pessoas desistem facilmente das bênçãos de Deus para a vida dela. Muitas pessoas desistem facilmente de Deus na vida delas, na família delas. O segredo é ser perseverante. Muitas pessoas na primeira batalha, na primeira luta, ela recua e ela diz: não adianta. Quem disse que não adianta? A vida não terminou. Deus está à sua disposição. Deixa eu te falar uma coisa: tudo nessa vida passa. Jesus disse: passarão os céus e a terra, somente as minhas palavras não hão de passar.
Tudo passa, a dor passa, o sofrimento passa, a enfermidade passa, as lutas passam, a calúnia passa, a escassez passa, tudo passa nessa vida. Por isso que você não pode se iludir no momento de abundância, no momento de vacas gordas, porque o momento de vacas gordas também passa. Ô pastor, isso é uma praga que você está jogando? Não, faz parte da vida. Se não passar agora, vai passar um dia, porque para onde nós vamos, você não vai levar o seu dinheiro. Para onde nós vamos, você não vai levar a sua casa, vai passar. Somente uma coisa que é para sempre, a palavra de Deus. Somente uma coisa que é eterno, Jesus Cristo. Nós e Jesus Cristo somos eternos. Por isso que pessoas são mais importantes do que coisas. Pessoas são mais importantes do que dinheiro. Pessoas são mais importantes do que posições, porque posição passa, status passa, condição social passa, as pessoas permanecem para sempre. Nós somos eternos. Então nós precisamos entender isso. As suas decisões vão decidir o seu destino. E deixa eu te falar, não vivemos nem um dia sem tomar decisões, sejam elas relevantes ou não. Todos os dias nós tomamos uma decisão. Decisão de levantar da cama, decisão de lavar o rosto, decisão de fazer higiene bucal, decisão de tomar banho, decisão de sentar à mesa com a família e tomar o café, por mais simples que seja, decisão para limpar a casa, decisão para ir trabalhar, decisão para vir à igreja, decisão para pedir perdão, decisão para perdoar, decisão para ser grato, decisão para ser ingrato, decisão para tudo. Todos os dias nós tomamos decisões na nossa vida, sejam elas relevantes ou não. Outra coisa que eu quero que você aprenda: cada escolha que fazemos ajuda a construir nosso destino. Vamos repetir juntos no 3? 1, 2, 3. Outra vez, bem forte. Cada escolha que fazemos ajuda a construir nosso destino. E muitas vezes nós queremos culpar sempre o outro pelo resultado do nosso destino, pelo que nós vivemos. Não é o que o outro fez com você que vai decidir o seu destino, é o que você está fazendo que vai decidir o seu destino. É importante nós entendermos isso. A Bíblia apresenta homens e mulheres que triunfaram, deixando um legado digno de ser seguido, tudo porque souberam fazer as escolhas certas. Eu poderia passar o dia todo aqui falando de grandes homens e mulheres da Bíblia que tomaram as decisões certas, fizeram escolhas certas. Mas, por exemplo, Moisés, o grande libertador de Israel. Você imagina se Moisés tivesse falado para Deus lá na sarça: Deus, eu não vou libertar o povo do Egito, eu sou gago. Mas Moisés, tem aí Arão, que é o teu irmão, eu falo com você, você passa para... Não, eu não vou, Deus, manda Arão, eu não vou. Mas Moisés, ele tomou a decisão de obedecer a Deus e fazer cumprir um plano que quase aos olhos humanos impossível. Mas a Bíblia diz que para Deus tudo é possível. A Bíblia diz que para aquele que crê, tudo é possível para aquele que tem fé. Moisés, ele acreditou e tomou a decisão certa, ouviu a voz de Deus. Nós poderíamos falar também de Abraão, o pai da fé. Imagina se Abraão não tivesse obedecido à voz de Deus, se Abraão não tivesse decidido sacrificar o seu filho Isaque. Você presta atenção que Abraão sai da sua terra, sai da sua parentela, ele vai para um nível espiritual, ok? Ele vai tendo outras experiências com Deus e ele vai avançando. Agora o ponto máximo, né? O ponto assim máximo da vida de Abraão é quando Deus pede o filho Isaque para ser sacrificado, e ele decide sacrificar. Aí Deus diz assim para Abraão: para, não precisa mais. Não precisa mais, você não tem mais nenhuma reserva comigo. Agora eu vou te fazer pai de multidões. Agora, meu filho, não tem limites agora. E ele é considerado hoje o pai da fé, porque tomou a decisão certa. Poderíamos falar de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi podia dizer para Samuel, quando foi ungido rei: você está doido? Olha os músculos do meu irmão aí, olha meus irmãos bombados, eles são mais velhos, você está louco? Eu, rei de Israel, esse garotinho aqui, mal eu cuido das ovelhas do meu pai. Mas ele aceitou derramar o óleo sobre a cabeça dele. Quando ele viu o gigante, ele enfrentou o gigante, ele não teve medo. Decisões certas, na hora certa.
Poderíamos falar de Davi também no questão de decisões erradas, quando ele decidiu ficar no palácio, e era a época dos reis irem para a guerra. Ele ficou no palácio descansando, não era tempo de descansar, era tempo de guerrear. Ele também tomou uma decisão errada. Poderíamos falar também de tantos outros homens, Paulo, o apóstolo dos gentios, o apóstolo da graça, do favor imerecido de Deus. Se não fosse o apóstolo Paulo, talvez nós não estaríamos aqui hoje, porque foi ele que veio pregar o evangelho para nós gentios. Homens que fizeram escolhas, souberam fazer escolhas certas. Mas na Bíblia também nós temos exemplos de homens que tomaram decisões erradas, escolhas erradas. Eles tomaram suas decisões e sofreram consequências drásticas. Poderíamos falar de Sansão, um homem que nasceu separado para livrar o povo da escravidão. Nazireu, santo, separado desde o ventre da sua mãe, mas tomou a decisão errada, foi se unir com mulheres que não eram do seu povo, e teve os seus 2 olhos furados, e terminou a sua vida fazendo o serviço de um jumento. Poderíamos falar de Uzias, um dia ele tentou tocar na arca de Deus. A arca representava a própria presença de Deus. A arca ia caindo e ele foi segurar a arca. A Bíblia diz que ele foi fulminado na hora, porque Deus não precisa de ajuda de ninguém. O nome Uzias significa o ajudador. Ele se sentia no direito de ajudar todo mundo, e ele quis tocar na própria presença de Deus. Imagina Uzias, se ele não deixasse cair aquela arca, todo mundo ia idolatrar Uzias, todo mundo ia dizer: o homem que ajudou Deus, o homem que não deixou a presença de Deus ser destruída no chão. A Bíblia diz que ele foi destruído na hora. A motivação foi boa, a intenção foi boa, mas o princípio era ruim. Decisões erradas. Nós precisamos tomar consciência disso. Eu vejo homens, pais de famílias, mulheres, filhos tomando decisões erradas. Eu mesmo já tomei decisões erradas, precipitadas, e pago um preço até hoje. Sofro as consequências até hoje. Mas graças a Deus que eu também já tomei muitas decisões certas. Já tomei até mais decisões certas do que erradas, graças a Deus. E eu creio que a maioria aqui já tomaram mais decisões certas do que erradas. Por isso que você está aqui hoje. Aleluia. Nós não somos resultado das nossas decisões. Você só está aqui hoje porque a maioria das suas decisões foram certas e não erradas. E cada dia mais você vai errar menos e acertar mais, em nome de Jesus. Agora preste atenção, nós precisamos ter em mente, eu quero compartilhar isso aqui com os irmãos, algumas decisões que nós precisamos tomar na vida, para que tenhamos a bênção de Deus na nossa família. Eu quero dizer para você pai, você mãe, nunca pense só em você, nunca seja egoísta. Eu já vi muitos pais, muitos maridos tomarem decisões para ele se sentir bem, mas a família estava altamente destruída com aquela decisão. Eu já vi mulheres tomarem decisões porque ela ia se sentir melhor, ia se sentir em paz, ia se sentir bem, mas a família, os filhos, o marido totalmente destruídos por dentro. Nunca seja egoísta, egocêntrico. Tome sempre decisões pautadas na sua família. Deus nunca, preste atenção comigo, Deus nunca vai pensar só em você. Deus sempre vai pensar em toda a sua família. Eu vou te dar um exemplo. Josué era um homem de Deus, sim ou não? Josué era um homem de Deus, sim ou não? Lógico que era. Sabe o que ele disse? Eu e a minha casa. Ele não disse: eu vou servir o Senhor, a minha família que se dane. Não. Lembra daquele carcereiro que ia se matar porque houve um terremoto, os discípulos estavam adorando? E aí quando ele ia se matar, Paulo disse: não, por favor, não faça isso, nós estamos aqui. Ele disse: senhores, o que eu devo fazer para que eu seja salvo? Ele pensou nele. Olha a resposta de Deus: crê no Senhor Jesus e será salvo tu. Ele não pensou na casa dele, ele pensou nele. Ele perguntou o que ele deveria fazer para ele ser salvo, mas a resposta de Deus foi: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A Bíblia não fala que foi Zaqueu, a esposa e os filhos que subiram na árvore. A Bíblia diz que foi Zaqueu que subiu na árvore, mas a salvação veio para toda a casa.
Deus é um Deus geracional. Por isso que na Bíblia você vai sempre ouvir falar assim: eu, teu Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Um Deus geracional. Deus sempre está lembrando as gerações futuras que Ele é um Deus geracional. Deus nunca vai pensar só em mim, Deus nunca vai pensar só em você, Deus sempre vai pensar em toda a família. Deus é um Deus de família. Não abra mão da sua família. Primeira coisa que nós precisamos entender e aprender: tenha muita cautela para tomar decisões em tempo de crise. Nunca tome decisões precipitadas em tempo de crise. Nunca seja daqueles que pensou, falou. Não. Às vezes é melhor ficar calado, ficar quieto, e tomar um banho gelado. É melhor ir dar uma volta no quarteirão. É melhor entrar no seu quarto, fechar a porta, dobrar o joelho e dizer: Deus, eu não estou entendendo nada e não tenho nada para falar, me orienta. É a melhor coisa. Tenha muita cautela para tomar decisões em tempo de crise. O pior momento para tomar decisões importantes é quando estamos em tempo de crise, nervoso, chateado, triste. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz assim: para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo dos céus. Ou seja, Deus está dizendo: há tempo para todas as coisas, e tempo de crise não é tempo de tomar decisões importantes. Espera. Tem uma canção antiga, acho que ninguém aqui conhece, só eu, e diz assim, acho que o Ricardo conhece, que era uma banda lá do Rio: espera só mais um pouquinho. A Osni também. Espera só mais um pouquinho, se a bênção está demorando, espera só mais um pouquinho. Fala para o teu irmão: espera só mais um pouquinho. Espera só mais um pouquinho. Não manda o marido embora não, espera só mais um pouquinho. Não manda a esposa embora não, espera só mais um. Deixa eu te falar, o filho está rebelde, a filha está rebelde, não diz que vai mandar embora de casa não, se não for do teu jeito. Espera só mais um pouquinho. Não dá ferramenta para Satanás não dá vitamina para Satanás não dá não. Ei, não coloca palavras na boca de Satanás não. Espera só mais um pouquinho, dobra o teu joelho, vai orar, traz a fotografia no altar, vem para a igreja, entra no teu quarto, vai orar, jejua, espera só mais um pouquinho. Deus tem interesse na sua família, Deus está preocupado, Deus ama a sua família, Deus não abre mão da sua família. Espera só mais um pouquinho, meu irmão. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Que nota foi essa da música? Ré maior. Lembra aí a noite que eu falar para o Jessé? Ré maior, tá bom? Glória a Deus, aleluia. Todas as decisões que tomamos têm implicações na vida do próximo. Todas as decisões que tomamos vai ter sempre implicação na vida do outro. Deixa eu te falar, as decisões é como uma dinamite. Você já viu uma bomba dinamite? Você pega uma dinamite e você joga, digamos que eu vou jogar a dinamite aqui na Pastora Andréia. Ela é o alvo. Mas todos que estão em volta dela ali vão receber os estilhaços da dinamite. As nossas decisões é assim. Por isso que nós maridos, embora sejamos o cabeça da mulher, nós não podemos tomar decisões sozinhos. Porque as nossas decisões, sejam elas boas ou ruins, vão afetar a nossa família, vão afetar os nossos filhos, nossa esposa, vai afetar o nosso destino. Então todas as decisões que tomamos têm implicações na vida do próximo. Segunda coisa que precisamos aprender: Deus precisa estar no controle das suas decisões. Fala para o teu irmão: Deus precisa estar no controle das suas decisões. Mateus capítulo de número 6, versículo 10 diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua, assim na terra como nos céus. Sua família está na terra? Sua família está na terra? Então quando você faz essa oração, você está dizendo: Senhor, assuma o comando da minha família. Eu quero que a tua vontade prevaleça na minha família, assim como ela prevalece nos céus. Senhor, assume o controle da minha vida. Peça para Deus assumir o controle da sua vida.
Peça para Deus dirigir todos os seus passos. Peça para Deus guiar você por caminhos seguros. Peça a Deus para assumir o controle das suas decisões. Você precisa tratar algum assunto com seus filhos, com o seu cônjuge. Nunca tome as decisões e nunca sente para conversar sem antes falar com Deus. Diga: Senhor Deus, controla as minhas emoções. Senhor Deus, coloca a palavra nos meus lábios. Senhor Deus, não deixa eu falar nada que não seja segundo a tua vontade. Diga: Senhor Deus, eu preciso do Senhor. Diga: Espírito Santo, eu dependo exclusivamente do Senhor. Diga: Espírito Santo, se o Senhor não for comigo, eu vou irritar o meu marido, eu vou irritar a minha esposa. Se o Senhor não for comigo, eu vou distanciar os meus filhos de mim. Ah, Senhor, mas se o Senhor for comigo, a minha família já é uma bênção. Se o Senhor for comigo, já deu certo o meu casamento. Se o Senhor for comigo, os meus filhos já deram certo na vida. Se o Senhor for comigo, a minha família te servirá com alegria. Se o Senhor for comigo, tudo que nós colocarmos a mão vai prosperar. Ah, Espírito Santo, eu dependo do Senhor. Que a tua vontade prevaleça na minha família. Espírito Santo, cuida dos meus filhos lá na escola. Espírito Santo, cuida do meu marido lá no trabalho, no trânsito. Espírito Santo, cuida da minha esposa lá em casa, lá no trabalho. Espírito Santo, dirige os meus passos. Espírito Santo, eu tenho um compromisso à tarde, eu tenho um compromisso amanhã. Me orienta nesse compromisso. Eu devo ir, Espírito Santo. Eu devo fazer, eu devo assumir. Ai, Espírito Santo, aleluia, aleluia. Peça, Espírito Santo, tudo que começa com Deus termina debaixo da sua bênção. Vamos falar juntos? Tudo que começa com Deus, aleluia, tudo que começa com Deus. Tudo que você for fazer, comece com Deus. Comece com Deus. Comece com Deus. Coloca Deus na jogada. Coloca Deus na parada. Deus nunca vai ser pego de surpresa. A Bíblia diz que Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Não tem nada do que você já viveu. Aleluia. Não existe nada do que você ainda vai viver que Deus não conhece. É lindo, não é? Não existe lugar nenhum nesse planeta, nesse mundo que você possa ir, que Deus já não esteve lá, ou que Deus não está lá. Dependa de Deus, comece tudo com Deus. Felizes são as pessoas que procuram envolver o Senhor em tudo da sua família. Deus conhece o passado, o presente e o futuro. Ninguém melhor do que Deus para nos mostrar o que será para o bem da nossa família. A Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é sempre boa. Aleluia. A Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é sempre boa, perfeita e agradável. Diga: a vontade de Deus para minha família é sempre boa, perfeita e agradável. Deus não quer ver a sua família ser destruída. Deus não quer que você expulse o seu filho de casa. Deus não quer que você use essas palavras: menina, se você ficar grávida, eu vou mandar você embora. Se você usar droga, você aqui em casa não fica. Não, Deus não quer. Deus não quer nem que os seus filhos pensem em droga. Deus não quer nem que a sua filha fique grávida antes do casamento. Não. Deus tem um casamento abençoado para os seus filhos. A proposta de Deus é que você traga os seus filhos aqui no altar para receber a bênção do matrimônio. Aleluia. A proposta de Deus é que os seus filhos sejam cheios do Espírito Santo. A proposta de Deus é que ver o seu filho no altar servindo a Deus. A proposta de Deus é ver seu filho sendo missionário no campo missionário, traduzindo a Bíblia. A proposta de Deus é ver o seu filho um grande empresário, um grande profissional, investindo no reino de Deus. A proposta de Deus é ver o seu filho nos principais postos dessas nações ou das nações, assumindo comando, sendo juiz, sendo advogado, sendo promotor, sendo um oficial de justiça, sendo governador, sendo um prefeito, um vereador, sendo um pastor, sendo um músico. A proposta de Deus é ver o seu filho bem. A proposta de Deus é ver os seus netos, seus bisnetos, até 1000 gerações bem. Aleluia. Ah, Deus tem desejo em abençoar a sua família. Eu já vi jovens casados terem medo de filhos, terem medo de ter filhos. Ai, pastor, nesse mundo cruel, eu não sei o que vai ser, está tão difícil. Está difícil para quem não tem Jesus, meu irmão. Para quem chama Jesus para casa, está fácil, porque Ele faz tudo por nós.
É ou não é? Você está entendendo? Ai, pastor, eu não sei, hoje está tão difícil criar filho, eu não sei se vou ter condição para educar, para pôr na escola. Meu irmão, Jesus disse assim, a Bíblia diz assim, o salmista, perdão, ele disse assim: eu fui moço e hoje sou velho, nunca vi o justo mendigar o pão, e nem a sua descendência. Ei, Deus não vai te deixar sozinho. Deus não vai deixar você com a sua família sozinho. Deus não fez você casar e disse agora se vira, não. Deus não colocou o homem nessa terra e disse agora se vira, malandro, não. A Bíblia diz que Deus ia estar todos os dias com Adão. Todos os dias com Adão. Mesmo um homem pecando, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Deus não quer que você pereça, mas Deus quer que você tenha vida eterna. João capítulo 10, versículo 10 diz: o ladrão só vem matar, roubar e destruir, mas Jesus disse: eu já vim, eu estou aqui, só depende das suas decisões. Eu já vim para que você tenha vida, e vida em abundância. Aleluia. Olha a proposta de Jesus, não é que simplesmente você viva, a proposta de Jesus é que você tenha vida abundante. Aleluia, glória a Deus. Tem algumas mulheres grávidas na igreja. Está ali a Bruna, que descobriu que é menina, e a gente já começou uma campanha para nascer parecida com a mãe. Aleluia. Né? Quem mais está grávida aqui? A Suelen, né? Tem mais gente grávida aí. A Dalila, pastora Andréia, a Camila, a Ana, a Priscila, as duas Anas. Ei, Deus já tem um futuro brilhante para essas crianças. Está ali o Murilo no colo do pai. Ei, o Aldo não sabe, a Jaqueline não sabe, mas o que Deus já tem preparado para o Murilo, mente não viu, os olhos não viram. Aleluia. São planos de paz, de fazer ele prosperar e não de causar vergonha para ele nem para os pais. Deus tem interesse na sua família. Deus tem interesse. Está ali o Hélito com o garoto dele. Descansa no Senhor. Só aponta Jesus para o seu filho. Só mostra Jesus para o seu filho, que tudo já deu certo na vida dele. Aleluia. Ele vai mais longe do que você. Ele não vai passar nenhuma vírgula pelo que você passou, porque você viveu muito tempo sem Jesus, e o teu filho mesmo no ventre já estava com Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Ei, descansa no Senhor. Descansa no Senhor, confia nele. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, que o mais ele fará. 1 Samuel 38 diz: e ele perguntou ao Senhor, ele quem? Davi. Davi está numa batalha. Quando ele volta com seus companheiros, 600 soldados, que ele chega na sua cidade, chamada Ziglag. Os filisteus entraram na cidade, saquearam a cidade, queimaram a cidade, e levaram as suas esposas, filhos e todos os bens, animais, levaram tudo. Quando eles se aproximam da cidade, eles veem aquela fumaça, e eles entram na cidade, um deserto, silêncio. A Bíblia diz que eles começaram a chorar, porque existe o tempo do choro. Ei, nunca deixe de chorar no momento que é para chorar. Tem momento que é para chorar, não segure as lágrimas. Tem momento que é para pôr a boca no trombone. É para chorar mesmo. Eles choraram, eles choraram, eles choraram, eles choraram, eles choraram. Quando já não tinham mais lágrimas para chorar, os companheiros de Davi queriam apedrejar Davi, queriam culpar Davi. A Bíblia diz que Davi renovou as suas forças no Senhor. E como ele renovou as forças no Senhor, ele disse: Senhor, eu devo perseguir os filisteus. Se eu perseguir, o Senhor vai me dar a vitória. Eu vou alcançar os meus inimigos. Ele consultou o Senhor. O Senhor disse: pode ir, que eu sou contigo. A Bíblia diz que ele foi. Ele resgatou tudo o que haviam roubado da cidade de Ziglag: esposas, filhos, animais, tudo. E teve mais, ainda trouxe os bens dos filisteus. Porque Deus estava com ele, porque ele consultou ao Senhor. Coloque Deus em tudo que você for fazer. Terceiro e último: para as decisões importantes da vida, reflita demoradamente sobre ela. Decisões
para as decisões importantes, reflita demoradamente sobre ela. Quem está me entendendo, diga amém. Vamos falar juntos? Para as decisões importantes, reflita demoradamente sobre elas. Não tome decisões muito rápido. Decisões bem tomadas são aquelas que tomamos com calma, sem nos precipitar. Salmos 40, versículo 1 diz assim: esperei com paciência e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Espera só mais espera só mais um pouquinho. Se a bênção está demorando, aleluia, espera só mais um pouquinho. Espera no Senhor. Fala para o teu irmão, espera no Senhor. Quarto, tenha mentores. Diga mentores. Essa palavra está em moda, mentoria. Meu mentor. Eu disse agora há pouco, o pastor Dinho tem sido um dos meus mentores. A palavra mentoria tem a ver com mente. Transformar a mente. Mentoria. Orientar a mente, as decisões que você vai tomar. Tem gente que se isola, toma decisões erradas. Eu lembro uma vez que eu ia tomar uma decisão, e aí eu compartilhei com a minha esposa, e ela disse assim: por que você não espera mais um pouquinho? E eu ouvi o conselho dela, a sugestão dela, e eu esperei. Eu ia tomar a decisão na hora. Uma hora depois, eu descobri que não era nada daquilo que eu estava pensando. Eu ia passar a maior vergonha. Espera só mais um pouquinho. Agora imagina se eu não tivesse a minha esposa para compartilhar. Então nós precisamos de mentores, nós precisamos de pessoas, ou seja, na igreja muitas vezes nós chamamos de discipuladores. Uma pessoa de confiança, uma pessoa que nos faça pensar. Às vezes a pessoa não precisa nem ser tão inteligente quanto a gente considera ser, não tão vivida como a gente considera ser vivido, mas uma pessoa que faz uma pergunta, uma pessoa que faz uma afirmação e acende uma luz na sua mente. Nós precisamos de mentores. Provérbios capítulo 11, versículo 14 diz assim: sem diretrizes a nação cai, o que salva é ter muitos conselheiros. Eu estou para tomar uma decisão muito importante ainda essa semana, e já há mais de um mês que eu venho compartilhando com outros líderes, e eu falo: olha, estão querendo isso, que eu faça tal coisa, e aí eu espero a resposta. Aí eu estava com o apóstolo Ricardo, que é o meu discipulador lá no Rio de Janeiro. Sexta-feira paramos para tomar um açaí. Aí eu disse assim: apóstolo, não sei se eu já falei para o senhor, mas estão querendo que eu sepa babá. Ele disse: por que você não fez ainda? Mais uma confirmação. Aí disse: eu acho que vale a pena. Eu disse: lógico, sem dúvida, vai para cima. Mentoria. Lucas capítulo 15, versículo 11 a 32, fala da parábola do filho pródigo. Esse garoto com certeza não tinha um mentor. Esse garoto com certeza não tinha um conselheiro. Esse garoto com certeza não tinha um discipulador. Ele não compartilhou com ninguém a decisão que ele estava para tomar, de pedir a herança para o seu pai e sair mundo afora. Não. Se ele tivesse até com o cara mais bobo, diria: cara, você está maluco. Conversa com o seu pai, acerta a situação lá, meu mano, não toma essa decisão não. Mas ele tomou a decisão sozinho. Ele vai encontrar os colegas lá fora depois, mas ele sai de casa sozinho. Ele não compartilha, ele não pensa, ele não conversa, ele não dialoga com seu pai, com seus líderes, com seu pai, com a sua mãe. Um mentor pode nos livrar do caminho da morte, sabia disso? Um mentor pode nos livrar do caminho da morte. Esse garoto chegou à beira da morte, mas tem outra passagem que eu vou compartilhar com os irmãos, que o cara morreu e não encontrou a salvação. O destino dele foi o inferno, por falta de uma mentoria, por falta de um discipulado, por falta de um coração humilde, de buscar uma orientação. Um mentor pode nos livrar do caminho da morte. Provérbios capítulo 12, versículo 15 diz: o caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. O sábio ouve os conselhos. Quantas situações nós já pegamos aqui na igreja,
que algumas pessoas tomam decisões e não compartilham com a gente, nada, depois dá errado lá na frente e quer que a gente conserte a situação. Não sei se você sabe, mas pastor é de tudo um pouco, né? Advogado, corretor. Pastor, você sabe onde tem uma casa para alugar? É verdade. Pastor, eu estou vendendo um imóvel, se eu souber de alguém aí para comprar, né? É corretor de imóveis. Pastor, é conselheiro familiar, é engenheiro. Pastor, eu estou construindo uma casa, quero que o senhor vá lá dar uma olhada. Entendeu? As pessoas querem que a gente conserte a situação depois. Não. Por que não veio conversar antes? Por que não veio buscar uma orientação antes? Eu já vi pessoas contratarem, né, pessoas que falei, vai dar errado lá na frente, fazerem sociedade, vai dar errado lá na frente, mas não me perguntou, não falei nada. Olha aqui, então preste atenção, a Bíblia diz que o sábio, ele ouve conselhos, cuidado para não reconhecer o valor da sua família, quando estiver tudo perdido. Tem pessoas que tomam decisões com relação à família de maneira precipitada, e não ouvem conselhos. Tem um dito popular que diz que a gente só dá valor quando perde. Então, cuidado para não reconhecer o valor da família só quando estiver perdido. O filho pródigo só se lembrou do pai, de quanto o pai e a família eram importantes na sua vida, quando já estava no chiqueiro dos porcos. O filho pródigo só lembrou do valor do pai, da família, da sua casa, dos seus irmãos, quando ele estava no meio dos porcos, quando ele queria comer a comida dos porcos e ninguém lhe dava nada. Aí ele disse: quantos empregados do meu pai tem comida de sobra e eu aqui passando fome. Ele só deu valor quando estava lá fora. É melhor dar valor quando está dentro, querido. É melhor dar valor quando você está dentro de casa. É melhor dar valor enquanto ainda está junto, enquanto está com a família. Dê valor. Lucas capítulo de número 17, Lucas capítulo de número 15, versículo 17, versículo 19 diz assim: caindo em si ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Infelizmente, muitos só vão dar conta do valor da família, dos pais e de tudo que deixaram em casa quando estiverem no pior lugar, acompanhados pelos porcos, experimentando a dor do desprezo e da vergonha. Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31, outra parábola que Jesus contou do pobre e do rico. Lembra dessa parábola? Depois você pode ler lá. O rico, ele não quis nem saber da família, não quis saber de Jesus. E a Bíblia diz que ele morreu e ele foi para o inferno. E tinha um mendigo que ficava na porta dele todos os dias com a ferida. A Bíblia diz que os cachorros lambiam a ferida daquele homem. Mas a Bíblia não diz que a lambida do cachorro curou a ferida. Porque tem uns malucos aí que acreditam nisso, né? Deixa o cachorro lamber, pastor, que vai curar a ferida. Não cura não, quem cura é Jesus. Foi Ele que levou sobre si todas as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Olha o que o diabo faz. Quer tirar uma virtude de Jesus e dar para um cachorro. A Bíblia diz que o cachorro lambia, mas ele não foi curado não. Está lá na Bíblia, pode ler. Então preste atenção. Quando ele morre, olha o que o cara diz: ai, pai Abraão, deixa eu estar aí contigo. Não, não pode vir. Você não pode vir. Você tinha que ter feito essa escolha lá embaixo. Decisões decidem destino. Aí ele disse: então pede para alguém lá avisar para minha família. Ele disse: também não. Pede, volta lá para avisar para minha família. Pede para Lázaro ir lá avisar para minha família. Também não. Aí o homem de Deus disse: olha, se eles não ouviram Moisés, se eles não ouviram quando estava lá embaixo, como que eles vão agora precisar ressuscitar um morto para eles ouvirem? Eles não vão ouvir não. As nossas decisões que a gente toma hoje vão decidir o nosso destino. É importante nós entendermos isso. Mas nem todos têm essa mesma. O filho pródigo teve a oportunidade, mas nem todos têm essa oportunidade. O tempo de dar o devido valor aos pais, aos filhos, ao cônjuge, ao casamento e à família é hoje. Vamos ler juntos no 3, bem forte? 1, 2, 3.
Agora bem sincronizado no 3. 1, 2, 3. É hoje, nunca amanhã. Diga que você ama hoje. Abrace a sua família hoje. Eu nunca esqueço daquele acidente do avião da TAM. Uma jovem dando uma entrevista, ela disse, o marido era comissário de voo e morreu naquele acidente. E ela disse, se eu soubesse que ele não ia voltar mais para casa, eu tinha levantado, abraçado e beijado, e dito que amava ele, mais uma vez. Mas não falou. Então o tempo de dizer que ama é hoje. Nunca é tarde demais para darmos a volta por cima. O caminho de volta é sempre de aprendizagem. O caminho de volta é sempre do reconhecimento. O caminho de volta é sempre de libertação do orgulho. O filho pródigo, ele voltou. O orgulho dele caiu. Ele se humilhou diante do pai. Tiago capítulo 4, versículo 6, parte B, diz assim: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Provérbios 11, 2 diz: quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Seja humilde, seja sábio. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Provérbios 16, 18 diz: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antecede a queda. Provérbios do 21, 4 diz: a vida de pecado dos ímpios se vê no olhar orgulhoso e no coração arrogante. O caminho de volta é sempre o da superação. Eu não sei qual o caminho que você deve fazer hoje. Se é para seu pai, se é para os seus filhos, se é para sua esposa, se é para o seu marido. Mas talvez você precisa fazer um caminho de volta. Reunir a tua família, pedir perdão, liberar perdão, dizer que ama, dizer que valoriza, falar o valor da sua família para ela. Os seus filhos precisam saber que eles são importantes para você. Os seus filhos precisam saber que você o ama. Os seus filhos precisam saber o valor que eles têm. Os seus filhos precisam saber que você também ora, que você ama Jesus. A sua esposa precisa saber que você, homem, também reconhece que errou, que falhou. Feche os seus olhos nesta noite, nesta manhã, em nome de Jesus.